Como achar um verso na Bíblia? Procurando um versículo pelo número. Identifique o livro ao qual o versículo pertence. Ao estudar o sistema de notação da Bíblia, a primeira coisa que você vai notar é o nome do livro. Use o índice da sua cópia para encontrar a parte que quer consultar. Depois, abra na página certa de acordo com a abreviatura ou o nome completo. Veja alguns exemplos: Êxodo, Gênesis, Gen, Números, Num. Identifique o capítulo. O nome do livro é seguido de 2 números, sendo que o primeiro é o capítulo. Por exemplo, em João 3:16 da manhã, 3 representa o capítulo. Leia os números para determinar os detalhes dessa parte da Bíblia. Algumas pessoas citam versículos da Bíblia usando as abreviaturas e algarismos romanos. Por exemplo, Lev, XX 13, seria Levítico. Capítulo 20. Versículo 13. Encontre o capítulo dentro do livro. Pode ser que o índice traga as páginas de cada capítulo de cada livro. Se não for o caso, folheie a Bíblia até encontrar a parte que quer. Assim como nos outros capítulos, você vai encontrar algo como capítulo XX no início de cada um. Além disso, muitas versões da Bíblia trazem menor que nome do livro, maior que, menor que, capítulo maior que, menor que, versículo maior que, um em cima do outro. Por fim, há cópias que trazem até o último versículo da página. Identifique o número do versículo. O segundo número depois do nome do livro é o número do versículo. Ele vem após 2 pontos. No caso de João 3:16 da manhã, 16 é o versículo. As passagens mais longas são separadas por um hífen. Por exemplo, a notação João 3:16 da manhã menos 18 inclui os versículos 16, 17 e 18. Encontre o versículo no capítulo. Depois de encontrar o capítulo, explore-o até achar o versículo. Eles são listados em ordem numérica, assim como os capítulos em si. Cada frase nova da Bíblia traz a indicação do versículo. Se você quiser ler uma passagem mais longa, como em João 3:16 da manhã menos 18, 17 e 18, vem logo depois de 16. Procurando um versículo com uma concordância. Escolha uma concordância bíblica. A concordância é um tipo de livro que lista todas as ocorrências de determinado termo na Bíblia. Por isso, ela vem muito a calhar para quem quer memorizar um versículo inteiro ou em partes, mas não sabe em que livro ou capítulo ele está. Compre uma concordância de qualidade em qualquer livraria, gospel ou não, ou peça o livro emprestado na igreja. Busque uma palavra do versículo. Memorize uma palavra importante desse versículo e, depois, pesquise-a na concordância. Como fazemos com o dicionário normal? As concordâncias são organizadas alfabeticamente. Escolha um termo bem notável e que tenha um número limitado de ocorrências, como enchente, montanha ou rubis. Se você pensar em algo geral demais, como amor ou mal, a lista de resultados vai ser muito mais extensa. Se necessário, busque outras palavras. Se a pesquisa gerar resultados demais ou você não encontrar o versículo que está procurando, use outro termo. Por exemplo, na frase, o amor deve ser sincero. Sincero
é muito mais específico que amor. Encontre o versículo na lista da concordância. A concordância vai listar todos os trechos em que o termo é citado na Bíblia. Dependendo do caso, ela pode até trazer o contexto em que a palavra se encaixa. Para você saber se encontrou o que buscava, use o ponto que a concordância apontar, como Romanos 12:9, para encontrar o versículo completo e o contexto em que ele se encaixa. Se necessário, use outra tradução. Cada tradução da Bíblia tem uma concordância específica. Se você não encontrar o versículo que está procurando, use uma versão diferente. Por exemplo, se a sua Bíblia traz o termo adorar, mas a concordância traz venerar, não vai ser possível encontrar o versículo em questão. Procurando um versículo na internet. Busque o número do versículo na internet. Escolha um motor de busca ou acesse um site específico dedicado à Bíblia. Digite o nome do livro e o número do capítulo e do versículo e veja os resultados. Se possível, digite o número do versículo em um formato adequado. Por exemplo, João 3:16 da manhã gera resultados mais precisos que capítulo 3:16 João. Memorize o que você conseguir do versículo. Você se lembra de determinada frase do versículo? Sabe uma ou duas palavras e o nome do livro? Pode ser que isso já seja suficiente. Digite o que você sabe em um motor de busca. Digite tudo o que você tem na cabeça. Inclua os termos Bíblia e versículo para chegar a resultados relevantes. Você pode usar algo como versículo da Bíblia sobre esposas em Salmos ou versículo da Bíblia. Capítulo 7 Deserto. Acesse um site dedicado à Bíblia. Existem inúmeros sites que listam livros inteiros, bem como capítulos e versículos específicos da Bíblia. Acesse um que seja de confiança e use palavras-chave para se localizar. Se possível, faça uma pesquisa avançada. Essas ferramentas são excelentes para encontrar outros versículos relevantes aos seus estudos e orações. Use palavras-chave semelhantes na pesquisa. Se você não se lembra de nenhuma palavra específica do versículo ou não está encontrando nada de bom na pesquisa, use termos que sejam parecidos ou relacionados. Por exemplo, troque estrelas por noite, céu, céus, e veja o que acontece. Pode ser que a sua versão da Bíblia seja diferente da que o site ou o motor de busca está apontando.